Boa tarde, pessoal. Tudo certo com vocês? Olha só, meu nome é Gabriel Garcia. Eu vou estar aí acompanhando vocês no MED 2. Durante a quarentena, você, o professor que vai dar essa aula dupla para vocês, certo? Às quintas-feiras. Então, a gente vai trabalhar com postagem. E aí, antecipando para vocês. Nas aulas no Classroom, eu vou optar sempre fazer uma transição, né? Na verdade, uma metodologia mais híbrida possível. Então, sempre vou ver com vídeo teórico e vou complementar a segunda aula com uma lista para que você possa otimizar seu tempo. E aí, nas aulas ao vivo, a gente vai ter um processo de aprofundamento, a gente vai ter um processo de pegar tópicos mais complexos, onde eu preciso também fazer uma leitura de como é que está o desempenho de vocês. Então, olha só, para esse nosso primeiro encontro, para essa nossa primeira etapa, eu optei por começar a falar sobre trigonometria. Porque a trigonometria ela tem uma relevância ímpar, ela já caiu na segunda etapa do ano passado, e é uma matéria que ela é extremamente rica quando a gente está falando aí sobre segundo ano. Então, o que é legal? Quando você fala da trigonometria, você herda muita coisa do primeiro ano, e o que é curioso é que você herda uma trigonometria que ela é limitada. É uma trigonometria que, vê se você concorda, você estudou trigonometria o tempo inteiro, achando que ela ficaria atrelado ao triângulo. E na verdade, quando você começa a estudá-lo de fato, você pensa que ela está no triângulo retângulo. E a ideia do segundo ano é mostrar que a trigonometria ela vai muito além, chegando inclusive a configurar o estudo de eventos cíclicos. Mas isso a gente vai falar com o tempo. Então, olha só, para a gente começar a entrar nesse mundo, eu acho super sensato, nesse nosso primeiro momento, fazer uma retomada, fazer um recapitulando, para ver se você está bem, se você está tranquilo, e caso tenha alguma defasagem acumulada, a gente possa atuar em cima disso, tá bom? Então, para essa aula de hoje, a gente vai contemplar exatamente essa estrutura de trigonometria no triângulo retângulo. Então, me ajuda aqui. A primeira coisa que você tem que entender é que o nome é um tanto quanto autoexplicativo. Eu estou falando de triângulo retângulo, então claramente eu falo de uma característica obrigatória. Eu estou falando do ângulo de 90 graus, eu estou falando do ângulo reto. Esse cara é um elemento que tem presença assegurada para nós. E o curioso é que esse mesmo elemento ele vai se perpetuar por bastante tempo. O que é interessante é observar o seguinte: além desse ângulo reto, quando a gente fala sobre trigonometria, também merece destaque todos os meus lados, né? Que no caso desse triângulo são A, B e C. O que é bacana é o seguinte: cada um deles vai ter uma nuance e vai ter um estudo. A priori, você tem que entender o seguinte: vê se você lembra disso. Esse cara aqui, que é oposto ao ângulo de 90 graus, ele vai ter uma classificação. Vê se você lembra disso. Ele vai ser intitulado de hipotenusa, certo? Essa hipotenusa ela vai ter duas características. Vê se você concorda e vê se você lembra. A primeira delas é que ele vai ser o ângulo, ou o lado, oposto ao ângulo de 90 graus. E outra característica que é interessante é que esse cara, uma característica dele que merece destaque, é que ele sempre vai ser o meu maior lado. Aí você pode questionar, professor, por quê? Você vai ver que existe toda uma comprovação disso por duas abordagens. Eu posso explicar isso por teorema de Pitágoras, ou eu também posso falar sobre lei dos senos, certinho? E aí a gente vai falar sobre o teorema de Pitágoras, porque ele vai ser mais versátil e ele vai ser muito mais útil para nós nessa sua segunda etapa. Além disso, o que é interessante é o seguinte: a hipotenusa ela vai ter todo esse charme, todo esse protagonismo, e os outros dois elementos, os outros dois lados, eles funcionarão ambos a priori, eles funcionarão apenas como, vê se você lembra, catetos. Você vai ter aqui cateto, e você também vai ter esse outro cara aqui como cateto, certo? E isso é a primeira estrutura padrão. O que é bacana é que com essa estrutura já é possível definir o seguinte: professor, por que você não está falando sobre cateto oposto ou cateto adjacente? Porque nesse primeiro momento não há distinção. Você vai ter apenas a figura da hipotenusa, cateto e cateto. E isso já é um insumo mais que necessário para a gente falar do que eu já tinha te mencionado anteriormente, que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele vai te falar isso aqui, ó, vê se você lembra. Ele vai falar que hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Se você puxa isso, vamos aplicar isso no nosso triângulo, ficaria A ao quadrado é igual a
b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso aqui é o que justifica o fato da hipotenusa ser o maior lado, porque ela vai ser a soma. Perceba, se você fosse isolar a hipotenusa aqui, só para a gente observar, ela ficaria como a raiz de b ao quadrado mais c ao quadrado. Vê se você concorda com essa propriedade. B e C são positivos, se eu elevo ao quadrado, eles ficarão maiores, eles serão resultantes da soma de números. Isso vai ser a hipotenusa. Se a hipotenusa é a soma de outros dois, por isso que a gente pode ter a convicção que ele vai ser o maior lado. Certinho? Mas voltando aqui, o que vale a pena a gente destacar nesse primeiro momento é o comentário que Pitágoras, ele te antecipa esse resultado aqui, ó. Se a gente fosse generalizar, seria o quê? Vê se você lembra. Seria hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E isso é fantástico porque é uma relação que ela envolve única e exclusivamente lados. Percebe isso? A gente está falando sobre cateto, a gente está falando sobre hipotenusa. E aí a trigonometria, ela começa a mostrar o seu charme a partir do momento que a gente começa a falar sobre as relações trigonométricas. O que é bacana nesse momento? Quando a gente fala sobre relações trigonométricas, vale a pena destacar o seguinte, ó. Relações trigonométricas, elas serão um trabalho misto, onde elas falarão tanto, perceba, elas falarão tanto sobre lados, mas elas também trabalharão com ângulos. E isso é fantástico, porque vai ser o primeiro momento que a matemática ela vai misturar duas coisas que por muito tempo você estudou separado. Vê se você lembra. No seu primeiro ano, você estudou o tempo inteiro ângulo interno de polígono, soma do ângulo interno e por aí vai. Em outros momentos, você estudou relações métricas do triângulo, você estudava a relação dos lados. E a trigonometria ela vai ser exatamente a responsável por agrupar esses dois caras aqui. E aí, no meio desse contexto, existem três relações básicas, que elas serão perpetuadas, aí, inclusive, nesse nosso aprofundamento. Você vê que seno, cosseno e tangente, elas terão uma relevância ímpar em todo o nosso processo. Então é interessante você entender isso aqui. O que é legal é porque, perceba, professor, pera lá. Você está me falando sobre lados e ângulos. Os lados estão aqui, né? A, B e C. O que é interessante destacar é, cadê o ângulo? E aqui vem a primeira novidade. Quando a gente fala da trigonometria em si, além de lados, eu preciso definir um ângulo de estudo. Eu preciso definir um ângulo de referência, que ele vai ser importante por conta disso aqui, ó. Ajuda a dar um zoom. Se eu optasse por chamar esse ângulo aqui de alfa, isso vai me gerar uma repercussão da seguinte maneira. Perceba, olha por esses três lados. Um deles você tem que ter propriedade de falar. O A ele vai ser qual elemento? Vê se você lembra. Ele é hipotenusa, porque ele não depende do alfa, certo? Ele depende de quem? Apenas do ângulo de 90 graus. Porém, os outros dois catetos, eles passam por um processo de diferenciação nesse momento. Você vai ver que olhando para esse ângulo alfa, existirá agora uma distinção. Esse cara aqui é cateto, esse cara aqui é cateto. Porém, aí vem o detalhamento. Olhando para o alfa, o B ele vai funcionar como cateto oposto. Por que oposto, professor? Porque conforme o próprio nome já sugere, ele é oposto a esse ângulo, certo? E o outro cara, ele vai funcionar como cateto adjacente, porque ele está ao lado do ângulo, ele está colado no ângulo, e ele vai ter essa nuance. E aqui é exatamente a primeira transição. É a transição que eu insiro um ângulo de referência e olhando para esse ângulo de referência eu passo a diferenciar os meus catetos, surgindo a terminologia de cateto oposto e cateto adjacente. Com esse insumo agora a gente consegue amadurecer nosso estudo, a gente consegue avançar e falar sobre seno, cosseno e tangente. Vê se você lembra. Existe todo um macete meio estranho que é falar assim para você, ó, seno, cosseno e tangente nada mais é do que uma frase peculiar que é essa aqui, ó. Deixa eu digitar para vocês, apesar de achar tosco, é importante. Que é corri, caí na coca. Essa frase peculiar é para você entender, é basicamente um resumo estranho
de seno e cosseno e tangente. Sabe por quê? Olha só, seno ele vai ser definido, vê se você lembra, como cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno ele vai ser definido como cateto adjacente sobre hipotenusa. E a sua tangente ela vai ser definida como cateto oposto sobre cateto adjacente. Quando você olha e me ajuda aqui a fazer essa comparação, essa analogia curiosa, corri, caí na coca, porque é corri do seno, caí do cosseno e coca da tangente, gerando esse mnemônico um tanto quanto bizarro. Tá bom? Isso é o suficiente para a gente estudar as relações trigonométricas. O que é bacana é, professor, por que o alfa é tão relevante? Porque se por acaso eu colocasse meu ângulo de referência aqui em cima, um beta, por exemplo, ele mudaria minha construção de quem é oposto e adjacente. Então, por isso que é tão crucial identificar o meu ângulo de referência. Então, deixa eu ver se você está sagaz. Fala para mim, olhando para esse nosso desenho, quem vai ser o seno de alfa? Quem vai ser o cosseno de alfa? Quem vai ser a tangente de alfa? Certo? Se a gente fosse pegar agora a simbologia, ela ficaria assim, ó, vê se você está comigo. Seno seria B sobre A, cosseno seria C sobre A, e por fim a tangente seria B sobre C. Combinado? Meus amores, até então, faz sentido? Lembrando, se você estiver com alguma defasagem, alguma dúvida em algum tópico, me aciona lá pelo K1 que eu vou estar monitorando constantemente para poder sanar a sua dúvida. Tá bom? Dito isso, construindo esse alicerce, vem agora o próximo passo. Quem que você tem que saber ainda sobre trigonometria básica? É o diabo desses ângulos notáveis. Que, cara, vou ser bem franco, existe uma musiquinha bizonha para você decorar, mas convenhamos, o correr cair na coca já é minha cota de vergonha alheia. Então aqui você tem que entender que existem 3 ângulos de uma relevância absurda para esse conteúdo, que é 30, 45 e 60, e você vai ver que esses caras eles vão passar por um processo de refinamento. O 30 ele vai ter outras repercussões, que vai ser 30, 150, 210, 330, mas todos esses outros ângulos vão estar atrelados a 30. O mesmo vai acontecer com 45, o mesmo vai acontecer com 60. Já que a gente vai estudar repercussões desses caras, é crucial que você entenda eles com muita propriedade. Então você tem que entender essa tabela, onde ela vai te dar os valores de seno e cosseno e tangente de cada um desses ângulos. Claro que eu não vou ser sonso e falar, você tem que decorar porque é uma questão de vida ou morte. Se você pega as provas mais recentes, eles tiveram uma transição, né, onde eles começaram a fornecer cada vez mais essa tabelinha no final da prova. O que eu peço para você é, tenha essa tabela em mente. Por quê? Porque ela vai te justificar muitas propriedades. Ela vai ser o respaldo que você vai ter para muitas expressões trigonométricas, para muitas equações, você vai se respaldar por conta dos ângulos notáveis. Tá bom? Então, olha só. Dito isso, o que é bacana? O que tem de propriedade de ângulos notáveis que vale a pena a gente destacar? Que, na verdade, são propriedades de ângulos a priori agudos. Que aí você vai ver isso e depois a gente vai, na medida do possível, ampliando essa propriedade, universalizando. Então, olha só. O seno de um ângulo agudo é igual ao cosseno do seu complementar. O que é bacana é, surge uma palavrinha aqui que muita gente esquece, que é aquela brincadeira, aquele joguinho de palavras de ângulo complementar e ângulo suplementar. Então me ajuda a pensar. Vem comigo. O que são ângulos complementares? São ângulos cuja a soma... Opa, deixa eu mudar de cor para ficar mais chamativo. A soma é igual a 90. Ou seja, são 2 ângulos, perceba, alfa e beta, cuja soma dá 90. Acredite se quiser, isso é um beta. Um tanto quanto troncho, de fato é, mas está valendo. Então, por que isso é legal de se notar dentro dos ângulos notáveis? Porque olha só, olha para o 30. Ele é agudo? É, né? Inferior a
90. Quem vai ser o complementar dele? O complementar dele vai ser o 60. Se você pega o seno de 30, certo? Isso vai ser igual ao cosseno de 60, que é exatamente o que a propriedade está falando. Se você pega aqui agora o seno de 60, ele vai ser igual ao cosseno de 30. Então, se a gente fosse universalizar, eu poderia escrever, e eu não quero que você fique obcecado por essa expressão, que é o seno de alfa é igual ao cosseno de beta se alfa mais beta for igual a 90. Pessoal, eu tenho plena convicção que a escrita matemática, principalmente no contexto de trigonometria, ela é muito robusta. Então, por isso que eu prefiro te apresentar isso numa tabela, que é muito mais fácil você agarrar informações numéricas do que algébricas, certo? E a outra justificativa, professor, por que isso acontece? Por conta desse estudo aqui, ó. Se você viesse e colocasse o ângulo, por exemplo, beta aqui, você ia ver que o seno de um vai ser o cosseno de outro, porque eles são complementares e a sua referência de cateto oposto e cateto adjacente mudaria. Mas isso são só repercussões para tentar te justificar e respaldar, tá bom? Então, voltando para cá, entenda isso, e a gente também precisa entender uma outra aqui, que ela é muito mais básica e, graças a Deus, ela é muito mais relevante também, que é essa. A tangente pode ser calculada como razão do seno pelo cosseno. O que é bacana aqui é que essa propriedade ela vai ser muito interessante quando a gente for falar de relação fundamental da trigonometria, quando a gente for falar de identidades trigonométricas, quando a gente for falar de equações trigonométricas. Então é interessante revisitar isso aqui, ó. Primeiro, vamos entender o que ela está falando para nós? Se eu estou falando sobre razão, vê se você lembra disso. Eu estou falando sobre divisão. Então vamos entender o que está sendo indicado para ti nesse enunciado. A tangente pode ser calculada como a razão de seno pelo cosseno. Então, se a gente fosse expressar isso, seria assim, ó. A tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno. E eu deixo a tabela aqui pelo mesmo motivo, para você substituir esses valores e testar. O que eu vou fazer aqui é, eu vou te respaldar algebricamente, porque essa é mais fácil. A definição da tangente é co, k. A definição de seno é co, ri. A definição de cosseno é k, i. Opa, ficou muito apertado, mas vai dar. Divisão de fração, vê se você está comigo. Você vai ter cok, e aqui essa sua outra fração, ela vai ficar, vê se você está comigo, vai ser co-ri vezes, se eu inverto a segunda fração, vai dar isso aqui. Você vai vir lindamente cortar hipotenusa com hipotenusa, e aí você vai chegar aqui, coca é igual a coca. O que nos motiva a nossa propriedade, que tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno. E aí, se você pega e substitui os valores nessa expressão, você vai ver que vai dar no mesmo. Cuidado na hora, inclusive fica o convite, demonstre isso para 60 graus. Se você tem esse cuidado, você vai ver que vai cortar o 2 com 2 e vai sobrar a raiz de 3, que é exatamente esse valor. Certinho? Meus amores, de novo, alguma dúvida até então? Estamos de boa? Porque vamos então para uma aplicação e a gente chega aqui na parte final da aula, tá? De novo, essa nossa primeira aula vai ser esse embasamento teórico e na aula 2 eu vou te mandar uma listinha com questões aí bem misturadas, indo de enfim, nível de dificuldade do fácil até o mais difícil para você poder ir se testando, tá? Então, olha só, uma rampa lisa de 10 metros de medida de comprimento, quando ele fala sobre comprimento, é a extensão dela, tá bom? Faz ângulo de medida de abertura 30 graus com o plano horizontal. Vamos traduzir esse desenho? Isso aqui quer dizer o seguinte, ó, se a gente está falando sobre essa rampa, eu vou assumir que ela tem essa extensão, certo? Ela está inclinada, não é? Ele fala com plano horizontal, então eu vou colocar aqui, ó. Certo? E eu vou, bem, já que eu estou falando de trigonometria, eu vou fechar esse triângulo aqui. Vá lá. Ficou feio esse traço, então vamos dar uma melhorada nele.
Tá aqui. Então, já que é para ser perfeccionista, eu vou pegar esse excedente e me ajuda aqui, ó. Você vai ter esse triângulo, vê se você está comigo. O comprimento da rampa é de 10 metros. O ângulo de abertura em relação à horizontal, então vai ser esse ângulo aqui, é de 30 graus. Voilà, isso tudo é um convite que eu te faço. Toda vez que você for fazer a questão, faz essa indicação, marca quais são as informações importantes e já tenta traduzir isso, tenta anotar essa estrutura para poder te nortear a resolução. Então, olha só, voltando ao enunciado, uma pessoa que sobe essa rampa inteira eleva-se. Espera lá, se ele está elevando, ele está subindo, ele está falando sobre uma projeção vertical. Eleva-se, quantos metros ele inclusive fala, né? Verticalmente. Então ele quer que você determine, me ajude a tomar essa decisão, esse lado aqui ou esse aqui. Bem, espero eu que você perceba que é esse. Então é ele que eu vou chamar de X. Professor, eu sempre fico muito perdido nesse tipo de questão. Como lidar com ela? Você vai fazer assim, ó. Defina seu ângulo de referência. Seu ângulo de referência aqui, ele vai ser o ângulo de 30 graus. Olhando para o 30 graus, vamos nomear os dados que você tem. Esse cara aqui, o X, ele vai funcionar como cateto. Deixa eu colocar outra cor. Vamos escolher uma cor bonitona aqui. Esse verde está interessante. Pô, mas tá tudo verde aqui, mas tá tudo bem. O X ele vai funcionar como cateto oposto. Ah, ficou maravilhoso. E o 10 ele vai funcionar como hipotenusa. Sim ou não? Se você me ajuda aqui, ó, perceba. Você conhece alguma relação e você dança conforme a música. Como assim, professor? Você conhece alguma relação que envolva cateto oposto e hipotenusa? Você vai ter que lembrar que sim, tal expressão, tal relação vai ser seno. Então você vai vir aqui, lindo, belo e pleno, colocar seno de 30. Se é seno, é cateto oposto sobre hipotenusa. Certinho? Me ajuda agora a substituir os valores. Seno de 30, volta aqui na tabelinha. Você conhece o valor do seno de 30? Seno de 30 dá 1/2. Cateto oposto nessa questão é x, hipotenusa é 10. Vem aqui, lindamente, faz um cruz credo. Você vai achar que 2x é igual a 10 e o x vai ser 5 metros.